Lucas 5, a partir do verso 17. O texto diz assim: Num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então os homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: Homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é esse que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: O que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, naquele instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus, e tomados de grande temor, exclamavam: Hoje vimos grandes prodígios. Que o Senhor nos abençoe. Eu confesso que eu prefiro a outra versão da Bíblia, a Almeida, aquela que tem mais cara de Bíblia, sabe assim? A gente é mais familiar com aqueles textos. Eu amo a forma como termina. Todos saíram dali perplexos, atônitos. Hoje vimos maravilhas. A minha oração é para que isso se torne um padrão da nossa cultura. Vivemos um evangelho integral. Amém? Você entende o integral? Sabe aquele alimento integral que você compra? Não significa que ele emagrece, significa que ele é mais saudável, porque ele carrega todas as suas propriedades. Que nós sejamos integrais, amém? Nisso que a gente vive, completos. Entendendo que Deus não se deu por medida na nossa vida. Apesar dele ter revelado uma coisa para um, outra coisa para outro, e eu acho que isso é lindo, porque ele, de certa forma, nos obriga a andar como corpo, se a gente quiser vê-lo na sua plenitude. Eu tenho a minha revelação e você tem a sua. E, cara, às vezes Jesus mostrou uma coisa para um e outra para outro, e é o mesmo Jesus. Então, talvez eu só veja Jesus como você vê se eu andar contigo. Se eu honrar o que você carrega. Né? Ali, por exemplo, nas igrejas da Ásia, as 7 igrejas para a qual Jesus escreve no livro de Apocalipse, para uma ele diz: assim diz aquele que tem os cabelos brancos como a neve. Aí para outra igreja: assim diz aquele que anda no meio dos castiçais de ouro. Sabe, tipo assim, aí é aí que as denominações surgem. Eu sou da denominação dos cabelos brancos, eu sou da denominação dos castiçais de ouro. E aí um não fala com o outro porque fala: não, é heresia aquilo que ele está falando. Não, Jesus mostrou uma coisa para um e mostrou outra para outro. Se todo mundo andar junto, se a gente for integral, você vai ver um Jesus mais lindo que você já viu na sua vida. Muito maior do que você imagina. Amém? O meu desejo é que isso se torne parte da nossa cultura, porque nós não temos superpoderes, mas Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E Ele nos deu do seu próprio Espírito, não é um Espírito série B, não é um Espírito júnior, aquele que vem sobre as crianças. Não, é o Espírito Santo, só tem Ele. E o Espírito Santo conhece as profundezas do coração de Deus. Então, se Deus quiser te usar em profecia, Ele usa. Se Deus quiser te usar numa palavra de ensino, Ele te usa. Numa palavra de conhecimento, Ele te usa. Se Deus quiser te usar com poder, com amor, como Ele quiser. Amém? Se Deus quiser que o teu olhar transmita amor e vidas sejam salvas por causa de um abraço. Amém? Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Um cuspe de Jesus cura um cego. Ele faz o que Ele quer. E que nós sejamos assim. Amém? Dependentes e integrais. Completos.
entendendo que nele nós podemos todas as coisas. Amém? E nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Então, isso faz da caminhada cristã uma coisa muito... Cara, eu vou usar essa expressão sem medo de errar, divertida. Porque tem uma coisa nova acontecendo o tempo todo. Você é surpreendido por aquilo que ele está fazendo o tempo todo. Se fosse só o que você sabe fazer, essa vida vai ficar chata. Porque é a mesma coisa toda vez. Mas se você depender de Deus e falar, Senhor, eu não sei como fazer isso. Está na sua mão. Você pode ter certeza que Deus vai fazer algo que você nunca viu através de você. Imagina os discípulos que estão há pouquíssimo tempo dizendo, Senhor, despede essa multidão para eles comprar comida. Porque eles não têm o que comer e a multidão também não. E Jesus fala, o que é que tem aí? Tem os pães, os peixinhos, traz aqui. Dá graças, divide na mão dos discípulos. Percebe que o milagre partiu da mão dos discípulos. Eles começaram a dividir. Cara, imagina você cortar o mesmo pedaço de peixe umas 500 vezes. E sobrar 12 cestos cheios depois de uma multidão de milhares de pessoas comerem. Cara, é você ver das suas mãos sair algo que você nunca viu da parte dele. E ele está nos convidando para isso. Amém? Para andar com ele, cara, andar com ele. Esse é o nosso chamado, andar com ele. Estar com ele. Eu queria contar um pouco dos meus primeiros dias para vocês, porque a minha história passa pela cidade de Goiânia. Eu tive o meu encontro com Cristo em 2001, na sala do apartamento que eu morava em São Paulo. A minha esposa, Alexandra, a gente era namorado na época, era dois doidos, enfim. E a Alexandra, ela veio de uma família que tinha andado com o Senhor quando ela era criança, estava todo mundo meio afastado. Mas aquela sementinha ficou, ou seja, a Ali, ela tinha o hábito de toda vez que na vida dela as coisas estavam dando errado, ela entrava numa igreja, aceitava Jesus de novo, e chorava, e se arrependia, mas só naquela noite. Depois ela saía da igreja, ela já voltava para a vida dela imediatamente. Desde que ela aceitou Jesus a primeira vez com 15 anos, foi assim, eu choro, eu te amo, tchau, valeu, obrigado. Tu é lindo, valeu, até a próxima. Ela aceitou Jesus centenas de vezes durante a vida. Porque, enfim, naturalmente, vai ficar dando errado o tempo todo, enquanto você não entender que Deus te propôs algo, cara, e não tem outra vida a não ser essa. Você pode tentar, vai lá, tenta aí, mas, enfim, a vontade dele é aquela que é boa, agradável e perfeita, não a sua. Então, quando a gente estava junto e o nosso relacionamento começa a ir por água abaixo, ele se lembra de Jesus de novo. Mais uma vez, está dando tudo errado, mais uma vez ela procura. Só que dessa vez foi diferente. A Ali, ela tinha uma Bíblia que ela levava para onde ela fosse, não assim o dia inteiro, né? Toda vez que ela ia morar numa cidade, ela sempre levava essa Bíblia e estava lá na casa que ela morava. Nessa Bíblia tinha o telefone da pastora que deu essa Bíblia para ela quando ela era adolescente. Ela ligou nesse telefone e ainda era o telefone da pastora. E aí ele contou o que estava acontecendo na vida dela e a pastora não alisou, não. A pastora falou, filha, Deus tem te chamado há muito tempo, a última vez que eu te vi você estava horrível. E se você continuar desse jeito, você vai morrer. Evangelismo, cara, pura graça. Né? E aí, mas é o que funciona, é a verdade. A verdade é o que funciona. Ela falou, vou te dar o telefone de uma pastora amiga minha aí em São Paulo, e ela vai estar disponível para você. Ali, então ligou para essa outra pastora lá em São Paulo, a gente morava em São Paulo na época. E essa pastora tinha um grupo de intercessão, de umas irmãs que oravam com ela. Então ela ficou com o telefone dessas irmãs também. Daqui a pouco ela está com aquele grupo de intercessão, que estão orando por ela constantemente, e ele querendo se converter. E eu estava assim, falei, agora a mulher ficou louca, virou crente. O que é isso? Eu era do punk rock, meu irmão, não gostava de nada. Entendeu? Não gostava de nada, não gostava de crente, pastor, de Bíblia, de igreja, não gostava de nada. E eu estava na fase mais azeda da minha vida, porque estava dando tudo errado para mim. Nessa época fazia mais ou menos uns 9 meses que tinham começado a aparecer uns caroços no meu corpo. Apareceram primeiro debaixo do braço, como se fosse uma ínguazinha. Não dei muita atenção a princípio, eu falei, íngua vem, vai. Só que não ia embora, e aumentava de tamanho e multiplicava. Chegou o tempo em que eu estava com debaixo do braço as 2 axilas tomadas de caroços grandes, enormes, vermelhos, doídos. Minha virilha estava cheia de caroço também. Eu estava perdendo muito peso e estava com cara de quem está com uma enfermidade. Eu sou filho de pai e mãe médicos, então eu entendia que eu realmente estava com algo, porque eu passei a vida inteira
nesse ambiente de hospitalar, e você começa a ouvir falar de doença, e fala, cara, sintomas assim, associados não são um bom sinal. Só que, ao mesmo tempo, eu vivia na ilusão de que minha vida era perfeita. Eu não queria entrar em contato com algo imperfeito na minha vida. Então, eu decidi não fazer exame algum e não saber o que eu tinha, porque eu pensei, cara, se vai passar, um dia passa, e se eu for morrer, um dia eu morro. Mas eu não quero viver debaixo de tratamento, e ainda mais por causa da minha vaidade, porque eu estava como vocalista de uma banda que estava fazendo muito sucesso no Brasil naquela época, e eu não queria, enfim, expor essa fraqueza e essa realidade. Pura bobeira, covardia mesmo. Então fui ficando amargo, e no meu relacionamento com a Ali indo por água abaixo, e a Ali começa então com essas irmãs. Até que a Ali vem um belo dia e diz, olha, vai ter uma campanha de oração aqui em casa, são 7 segunda-feiras, as irmãs vão vir aqui orar. Eu não gostei daquilo, a princípio, mas eu não tinha mais voz para nada mesmo, então eu falei, então deixa vir, segunda-feira à tarde eu saio. E segunda-feira à tarde eu inventava o que fazer, deixava a Ali com as irmãs em casa. Só voltava depois, a Ali contava como é que foi a reunião, pá. Fugi das 3 primeiras. Lá pela 4ª eu esqueci que ia ter reunião. E aí quando as irmãs chegaram, eu estava fumando, maconha, óbvio, a casa estava inteira enfumaçada. E aí chegaram as irmãs, eu falei, cara, e agora o que eu faço? Aí ele falou, abre a porta, deixa elas entrarem. E aí eu tive que participar, olha a minha cara, tipo, receber as irmãs com a casa toda enfumaçada. E essa foi a primeira reunião da qual eu participei. Foi engraçado porque assim, ó, aquelas irmãs chegaram lá em casa, eram umas 4 delas. Aquelas irmãs assembleanas clássicas. E a paz do Senhor, irmão, super quietinhas, né? Entraram lá em casa, pediram uma água, sentou no sofá, todas me olhando, pá, conversando com a Ali. Daqui a pouco elas falaram, vamos louvar um hino. Irmãos, na igreja a gente entende o que é isso, louvar um hino. Um cara que nunca... O que é isso, louvar um hino? Né? Então elas pegam aqueles livrinhos, a harpa cristã, que eu também não sabia o que era, falam o número do hino, vamos cantar o 121. E aí começa a cantar, e elas não eram boas cantoras. Amém? Elas não eram boas cantoras. Não mesmo. Nenhuma tinha uma voz boa, cada uma cantava num tom diferente. E cantava, e não estava nem aí. E os hinos são enormes, elas cantaram uns 4. Então assim, louvor não era o forte ali. Beleza. Terminaram de cantar, falaram, vamos abrir a palavra. E abriram a palavra, e a irmã que abriu a palavra foi ler o texto. Eu me lembro até hoje, era o cego de Jericó. Lucas 15. E quando ela começou a ler, eu percebi, a irmã era muito humilde, veio do interior do Brasil, talvez não tenha tido acesso a estudo. Ela lia com dificuldade. E o que eu respeito, porque minha família é do sertão do Brasil também. Pai, mãe, minha família inteira. Acho que minha família fundou a Paraíba, só tem paraibano na minha família. E ela só leu a Bíblia, ela não pregou a palavra. Eu percebi, pregação também não é o forte. Ok, ela fechou a Bíblia. Até que elas falaram, vamos orar. E aí chegaram à mesa para o lado, e não precisou de muita coisa, só precisou uma começar. Cara, foi como se uma bomba caísse no meio da sala. Todas começaram a se mover no espírito, a orar em língua, sapatear, marchar, correr, espadada para todo lado. Daqui a pouco lá veio uma com a minha lata de maconha orando na lata. E eu falando, não abre isso aí não. Aí eu percebi qual era a especialidade da casa. Era oração. Elas oraram. Eu fiquei morrendo de medo daquilo. Porque de uma hora para outra está tudo normal, tudo quieto, tudo tranquilo, tudo sob controle. De repente, cara, elas ficaram transformadas. Eu fiquei morrendo de medo. Eu encostei na parede, fiquei ali, cara, com o olho arregalado.
Até que uma delas veio na minha direção, com a voz transformada já. O irmão já aceitou Jesus? Evangelismo, graça pura. Sim. O irmão já aceitou Jesus? De repente, all eyes on me. Estava todo mundo olhando para mim. Eu falei, já? Aí a Ali falou, quando? Tipo, que conversa é essa que você já aceitou Jesus, cara? Aí a irmã falou, a irmã entendeu o que estava acontecendo, ela falou, o irmão quer aceitar Jesus? Eu falei, quero! E eu entreguei minha vida para Jesus assim, de medo, querendo que aquilo terminasse. Parece engraçado, e eu acho, e toda vez que eu conto isso, parece que é um show de piada, porque todo mundo fica rindo da minha conversão. Tudo bem, mas funcionou, olha eu aqui. Funcionou.